Por que você joga videogame? Vamos ver esse vídeo aqui que o Zangado lançou. 5 minutinhos, né? Vídeo curtinho, mas parece que tá Por bacana. que Vamos você lá. joga videogame? Essa é uma pergunta e uma reflexão. Provavelmente você foi questionado sobre isso por alguém próximo em algum momento da vida. Grande parte das pessoas deve se lembrar do primeiro jogo, o primeiro contato com videogames que tiveram, que para a maioria foi em algum momento da infância, em tempo. Mano, eu lembro meu primeiro jogo e eu lembro meu primeiro console, que foi diferente, né? Eu lembro que eu joguei Mario do Super Nintendo em casa, acho que foi na casa da minha prima, não lembro agora, de amigos de um prédio que eu morava. Mas o meu primeiro videogame foi um Play 1, né? E eu lembro que eu já contei essa história em vários podcasts aí, quem já viu sabe. Eu lembro que eu fui na Bolívia comprar, eu morava no Mato Grosso do Sul, né? Então eu fui na Bolívia comprar, era bem mais baratinho, né? Na Bolívia. Você não pagava os impostos e tal. E naquela época o dólar também era mais barato, então era bem acessível. Até gasolina, meu pai na Bolívia enchia o tanque de gasolina lá, porque era barato. Enfim, e aí eu lembro que eu peguei o PlayStation, nossa, cheguei todo feliz pra jogar. Só que eu tava tão ansioso que eu saí do carro de qualquer jeito. Meu pai tinha saído e falou, calma aí. E aí eu saí do carro e eu fechei o carro com a chave dentro, mano. E tipo, naquela época acho que você tinha que fazer uma parada lá pra você conseguir abrir o carro. E meu pai falou, não, vai ficar de castigo, moleque. Eu fiquei de castigo com videogame lá, doido pra jogar. E no dia seguinte eu fui igual um maluco jogar. E eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei foi Blasto. Não sei se vocês conhecem, era um jogo que tava num CDzinho de demo. Daquele CDzinho de demo, né? Que era a única coisa que eu tinha ainda na época, depois que eu fui comprando outros jogos. Blasto, eu lembro até hoje. Eu tenho que zerar esse jogo, porque eu lembro que eu travava na demo desse jogo. Não sei se ele era difícil, mas eu nunca zerei ele. Um dia eu vou pegar pra jogar o Que os Blasto. games representam. Inclusive, posso falar, né? O primeiro jogo que eu joguei na minha vida, talvez, de fato, assim, tendo um videogame, dá pra fazer um Algo vídeo desse tema. diferente e eram de fato diferentes. A sensação de alegria, empolgação, diversão, assumir o controle de um personagem em mundos fantasiosos e criativos, com histórias nem sempre tão bem elaboradas, mas com personagens cativantes e nos passando a mensagem que o bem sempre deve lutar contra o mal. E por mais impossível que a batalha seja, Vou falar uma coisa, a gente fala de, ai, esses jogos eram maravilhosos e tal, mas tem um pouquinho, sabe do que? Da época. A época era boa também. Porque muitos jogos que você pega hoje, assim, você fala, nossa, será maravilhoso. Naquela você pega e fala, tá faltando alguma coisa. Eu gosto do jogo, mas falta a época. A época era muito mais simples. A gente não era adulto, né? Então era tudo muito mais simples. A vida não tinha ramificações de várias coisas que a gente tinha que fazer, né? Eu fico até meio emocionado com falar desse tipo de coisa, porque, nossa, eu tenho uma saudade de ser criança de novo, era muito bom, não tinha estresse com nada, cara. lutamos pelos nossos amigos, pelos nossos amores, pela nossa família, pelo nosso lar, e nessa jornada, inúmeras derrotas irão acontecer, mas a perseverança nos guia à vitória. Ouvir as frases de Solid Snake sobre a guerra e sobre fazer a coisa certa, a reflexão sobre os erros da vida do Arthur Morgan, ou o grande questionamento do Drácula em Castlevania, eram tantos gêneros e histórias que o que não faltava era opção para todos os gostos. Mas por que você joga videogame? Eles ainda têm algum significado para você? Ou você joga algo porque todo mundo tá jogando e você não quer se sentir de fora? Ou você para jogar e acaba ficando mais estressado do que uma jornada inteira de trabalho. Ou de ter feito uma prova dificílima na faculdade, no colégio. Você passa raiva porque você não é o melhor da partida, você xinga seus companheiros porque eles não estão jogando bem, você se xinga porque não consegue passar um... Resumo, não jogue League of Legends. Mas cara, jogo competitivo eu acho que não vale a pena. Eu acho que tem que jogar pra se divertir. Sei lá, porque assim, por mais que estresse, né? O competitivo, ele tem a sua satisfação pessoal também. É como você jogar um jogo difícil também, eu vejo nesse ponto. Você vê se estressa, mas é aquela satisfação pessoal de você, pô, me estressei e tal, mas, cara, eu melhorei nesse jogo que eu gosto. Eu subi um elo, seja lá o CS da vida, subi a patente, sei lá. Então, ele traz essa satisfação também, que muitos jogos trazem, só que de uma forma um pouco diferenciada. Então, sim, gera um estresse, mas ao mesmo tempo é um negócio que é um estresse aceitável, vai. Um estresse aceitável pra uma satisfação pessoal mais na frente, tá ligado? Você tá construindo um negócio dentro de um jogo. Eu consigo meio que entender dessa forma. Por que você joga videogame? Você ainda é capaz de se divertir com isso?
Mesmo sem ser um dos melhores de uma partida, você consegue se envolver com os personagens, com a trama, você ri, você se emociona, se projeta nas histórias, ou você só procura os defeitos e foca naquilo que você detesta? É fato que uma parcela das desenvolvedoras também andam produzindo jogos sem alma, genéricos, mas que de alguma forma conseguem não conquistar um público e sim viciar os jogadores. Algo que os faça criar uma dependência em jogar aquilo sempre, onde por alguma razão eles sintam necessidade de adquirir skins, passes de temporada ou outras coisas. Isso quando eles não produzem. E as empresas sabem como fazer isso, né, mano? É todo um estudo de caso isso. Porque, mano, os caras que jogam Fortnite, os caras lançam... Se eu jogasse Fortnite, eu ia querer comprar tudo, mano. Porque às vezes eu olho, tem umas skins que chegam no Fortnite porque eu falo assim, pô, dá vontade de baixar o jogo, comprar a skin, ter ela e sair do jogo, tá ligado? Porque os caras sabem cativar Usem jogos com histórias de fachada, onde por trás estão discursos políticos unilaterais, agindo como donos da verdade, tratando o público como inimigos. Por que você joga videogame? Surgiu uma geração de pessoas que preferem assistir do que jogar. Hoje, há mais pessoas assistindo lives de Overwatch do que de fato jogando. E isso é apenas um exemplo de tantos outros. Sim, nem todos têm um console, um PC, mas opções e viabilidade para jogar jogos antigos hoje é o que não falta. Resta saber se você ainda quer jogar, se você ainda se importa com isso, ou se não for um jogo de agora, tanto faz. A gente fica mais velho, nossos gostos mudam, às vezes deixamos de gostar de animes, de filmes de heróis ou mesmo games. Acontece, mas às vezes a vida bate tanto na gente que o desânimo, as preocupações, as incertezas não nos deixam permitir aproveitar aquilo que costumávamos amar tanto. Por que você joga videogame? Para você, eles se tornaram apenas um produto a ser consumido pela metade? Ai, uma nostalgia demais. Só para você tirar foto da tela de menu com o controle do lado, colocar as hashtags corretas e se sentir incluído no assunto do momento? Em muitas situações, alguns jogos ficam em evidência, todos falam sobre ele. E quando você busca estatísticas, você percebe que mais da metade desses jogadores sequer completam a primeira etapa do jogo, e já abandonam e migram para outro jogo que recém lançou. Cara, isso é bizarro, né? Porque se você for ver, todo jogo você vai ver que tem uma parcela gigante de pessoas que tem o jogo e não zeram. E eu falo por mim mesmo, mano. Mano, eu tenho acho que 400 jogos na Steam. Eu não zerei acho que nem metade dos meus 400 jogos da Steam, mano. É engraçado como a gente tem muito jogo que a gente não termina, ou a gente nem joga. Só tá lá na biblioteca. É muito louco também parar pra pensar nisso, né? Também eu acho que isso em parte é a oferta de jogos. A gente tem muita oferta de jogo. E é tudo tão rápido que antigamente a gente não... Por não ter tanto acesso à internet, embora saía muito jogo, menos que agora, mas saía, a gente era limitado a ir numa banca, escolher alguns punhadinhos de jogos pela capa, e era aquilo que a gente tinha, tá ligado? A gente não tinha como ter uma biblioteca de trilhões de jogos, não era tão prático, não era tão fácil igual é hoje, né? Então a gente selecionava muito mais o que a gente ia jogar. Hoje em dia não, hoje em dia é tanta oferta de jogo que você compra jogos por R$1, R$5 e deixa lá, e você nunca vai jogar, vai fazer aquele volumão, né? A mesma coisa. Se permitam vencer os games sozinhos, resolver os quebra-cabeças, vencer os chefes, sem que a cada 2 minutos já vão buscar soluções na internet. Jogos e consoles milhares de vezes foram a única companhia de um jovem, que não tinha nada a não ser isso como seu companheiro, sem poder sair de casa, com problemas dentro de casa, sem ter condições para outras coisas, sem ter amigos. As histórias, as jornadas, os personagens nos marcavam não por um momento, mas por uma vida. Eu já disse tantas vezes, mas eu volto a repetir. Games são uma forma de arte, e o ser humano não vive sem ela. A arte é expressa na música, na dança, de tantas formas. Usamos os espelhos para ver os nossos rostos. Usamos a arte para ver nossas almas. Se você ainda ama os games, quer dizer que isso faz parte de quem você foi ou de quem você ainda é. Então, pela última vez eu pergunto, por que você joga videogame? Por que você joga videogame? Muito legal esse vídeo aqui dos Zangs, mano, gostei. Mas cara, é isso. Muito aqui é parte do FOMO também, né? Em questão de
A gente tá sempre tentando acompanhar lançamentos e tal. Claro que sempre tem aquele lançamento, né? Mas existe muitos jogos que, sei lá, às vezes as pessoas querem acompanhar o máximo de lançamentos e tal. E é muito difícil, ainda mais se você não trabalha com jogos, você sair acompanhando tudo por ser lançamento, e não só por você estar interessado, tá ligado? Mas bom vídeo e me deixou nostálgico esse vídeo aqui, mano. Nossa, bons tempos, né? Bons tempos. Eu acho que quando a gente morresse, a gente podia escolher, tipo assim, pô, eu quero viver um pouquinho daquela parte de novo da vida. Escolher uma parte da vida de você viver de novo, tá ligado? Pô, ia ser muito bom. E com certeza eu escolher ser criança de novo, que era bom, era muito bom, né? Enfim, é isso, meu povo. Deixei o clima pesado, o clima triste. Pesado não, deixei triste, né? Mas é isso. Fico por aqui, valeu, gente. Um beijo no popô.